Imaginem só. Minha esposa estava com câncer, precisando de cirurgia urgente. E quando pedi ajuda aos meus 2 filhos, eles me disseram na cara que era meu problema. Eu, aos 58 anos, trabalhando como porteiro há 30 anos, sendo humilhado pelos próprios filhos que criei com tanto amor. Mas o que eles não sabiam é que essa humilhação seria o combustível para a maior transformação da minha vida. O que aconteceu depois vai chocar vocês. Era uma segunda-feira chuvosa de março quando recebi a ligação que mudaria minha vida para sempre. O telefone da portaria tocou por volta das 2 da tarde, bem na hora em que o movimento do prédio diminuía e eu aproveitava para organizar as correspondências. A voz trêmula de Helena, minha esposa de 32 anos de casamento, ecoou pelo fone como um soco no estômago. "Amor, você está sentado?" Ela perguntou, e eu já soube que não eram boas notícias. "O que aconteceu, Helena? Fala comigo." Saí agora do consultório do Dr. Marcelo. Os resultados dos exames chegaram. A voz dela falhou, e um silêncio que parecia eterno se instalou na linha. "Mário, é câncer. Tumor maligno no seio esquerdo. O médico disse que precisa operar urgente." Meu mundo desabou naquele instante. As correspondências que eu segurava escaparam das minhas mãos e se espalharam pelo chão da portaria. Senti minhas pernas bambearem e precisei me apoiar na cadeira onde passava 10 horas por dia. 6 dias por semana. Há exatos 30 anos. "Como assim, Helena? Tem certeza? Não pode ser engano?" Ele mostrou os exames, amor. As imagens, os números, tudo. Disse que quanto mais rápido fizer a cirurgia, melhor o prognóstico. Falou em 2 semanas no máximo. Fechei os olhos e tentei processar aquela informação. Helena, minha companheira de toda uma vida, a mulher que conheci quando ela tinha apenas 24 anos e eu 26, estava com câncer. A mesma Helena que acordava às 5 da manhã para preparar minha marmita, que nunca reclamou dos horários puxados do meu trabalho, que abriu mão dos próprios sonhos para cuidar da nossa família. "Quanto custa a cirurgia particular?" Perguntei, já sabendo que pelo SUS seria uma eternidade de espera. R$ 15.000, Mário. O médico disse que não pode esperar muito. Cada semana que passa, o tumor pode crescer mais. R$ 15.000. Meu salário como porteiro era de R$ 2.400 por mês. Tínhamos algumas economias guardadas na poupança, cerca de R$ 8.000 que juntamos durante anos abrindo mão de pequenos luxos. Mas não era o suficiente. "Calma, amor. A gente vai dar um jeito. Vou conversar com os meninos. Vou ver o que posso fazer. Você fica tranquila que vamos resolver isso." Mas no fundo, meu coração estava disparado. Como eu ia conseguir R$ 7.000 em 2 semanas? Naquela tarde, cada morador que passava pela portaria parecia sussurrar sobre minha situação. Claro que não era verdade. Ninguém sabia de nada ainda. Mas eu me sentia como se carregasse uma placa na testa escrito: "Marido desesperado com esposa doente." Dona Lourdes do 402, que sempre me cumprimentava com educação, pareceu mais distante. Seu Roberto do 1201, que costumava parar para conversar sobre futebol, passou direto. Na verdade, eles estavam normais. Eu é que estava diferente, absorvido pela preocupação, vendo fantasmas onde não existiam. Às 6 da tarde, quando Paulo chegou para me render no turno da noite, eu mal conseguia disfarçar meu desespero. Paulo era um cara legal, trabalhava na portaria do prédio vizinho e sempre trocávamos uma ideia, na hora da troca de turno. "Mário, você está com cara de velório. Aconteceu alguma coisa?" Contei tudo para ele. Sobre o diagnóstico da Helena, sobre a urgência da cirurgia, sobre o dinheiro que eu não tinha. Paulo me ouviu em silêncio, balançando a cabeça com solidariedade. "Cara, que situação difícil. Você já pensou em pedir um empréstimo no banco?" "Paulo, com o meu salário, que empréstimo o banco vai me dar? E mesmo que desse, como eu ia pagar? E seus filhos? Eles não podem ajudar?" "Meus filhos." Carlos, de 35 anos, gerente de vendas numa concessionária de carros importados. Ganhava bem, tinha casa própria, 2 carros na garagem. Sempre postava no Facebook fotos de churrasco, viagens,
restaurantes caros. Rodrigo, o mais novo, 30 anos, técnico em informática numa empresa grande. Também ganhava bem. Morava sozinho num apartamento alugado num bairro de classe média. Vou conversar com eles amanhã. Respondi para Paulo. Tenho certeza que vão me ajudar. Mas por que será que minha voz soou tão insegura? Cheguei em casa naquela noite e encontrei Helena sentada no sofá da sala, ainda de uniforme da escola onde trabalhava como merendeira há 15 anos. Ela estava olhando para as próprias mãos, perdida em pensamentos. Quando me viu, tentou esboçar um sorriso, mas não conseguiu esconder o medo nos olhos. E aí, amor? Como foi o resto do dia? Difícil, Helena. Não conseguia parar de pensar na nossa situação. Sentei ao lado dela e segurei suas mãos. Mas fiquei pensando, vamos conversar com os meninos amanhã. Eles têm condições de nos ajudar. É um empréstimo, não é favor. Vou pagar cada centavo de volta. Helena suspirou. Mário, você acha mesmo que eles vão ajudar? Sabe como eles são. Como assim, Helena? São nossos filhos. Criamos eles com tanto amor, demos tudo o que podíamos. Na única vez que precisamos deles. Eu sei, amor. Espero que você esteja certo. Naquela noite, deitado na cama ao lado de Helena, que finalmente conseguira adormecer depois de tomar um chá de camomila, fiquei olhando para o teto até quase amanhecer. Minha mente não parava de trabalhar. Como eu ia abordar o assunto com meus filhos? Como explicar a urgência sem parecer dramático demais? Como pedir ajuda sem soar como um fracassado? Na manhã seguinte, liguei para Carlos assim que cheguei no trabalho. Oi, pai, tudo bem? É cedo para você estar ligando. Carlos, preciso conversar com você e com o Rodrigo. É urgente. Aconteceu alguma coisa? Vocês estão bem? Não posso falar por telefone. Podemos nos encontrar hoje à tarde? Chama seu irmão também. Pai, você está me preocupando. Fala pelo menos se é grave. É sobre a mãe de vocês, Carlos. Ela precisa fazer uma cirurgia urgente. Houve um silêncio do outro lado da linha. Tá bem, pai. Vou falar com o Rodrigo. A gente se encontra às 5 na padaria do seu Joaquim. Aquela perto de casa mesmo. O resto do dia passou arrastado. Cada minuto parecia uma hora. Cumprimentei os moradores no piloto automático, recebi encomendas sem prestar atenção, respondi perguntas de forma mecânica. Minha cabeça estava completamente focada na conversa que teria com meus filhos. Às 5 horas da tarde, cheguei na padaria do seu Joaquim 10 minutos adiantado. Era um lugar simples, frequentado pela vizinhança, onde sempre nos reuníamos quando precisávamos conversar sobre família. Pedi um cafezinho e fiquei esperando, ensaiando mentalmente como iniciaria a conversa. Carlos chegou primeiro, pontual como sempre. Alto, bem vestido, com uma camisa social azul clara e uma calça social preta. Parecia ter saído direto do trabalho. Me cumprimentou com um beijo no rosto e sentou na cadeira à minha frente. E aí, pai? Cadê o Rodrigo? Deve estar chegando. Você sabe como ele é. Sempre alguns minutos atrasado. Rodrigo apareceu 5 minutos depois. Mais baixo que o irmão, jeito mais despojado, vestindo uma camiseta polo vermelha e uma bermuda jeans. Trabalho na área de tecnologia permitia um dress code mais relaxado. Desculpa o atraso, galera. Trânsito infernal. Pedi um refrigerante e se acomodou na cadeira ao meu lado. Bom, comecei, respirando fundo. Vocês devem estar se perguntando por que marquei esse encontro urgente. Os dois me olharam com atenção. Carlos mexia no açúcar do café. Rodrigo tamborilar os dedos na mesa. É sobre a mãe de vocês. Ela foi ao médico ontem fazer uns exames de rotina, aqueles que as mulheres fazem depois dos 50, vocês sabem. Pai, vai logo ao ponto. O que aconteceu? Interrompeu Carlos com aquele jeito direto dele. Os exames detectaram um câncer no seio. Tumor maligno. O médico disse que precisa operar urgente, em no máximo 2 semanas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo parou de tamborilar os dedos. Carlos largou a colherinha do açúcar. Os dois me olharam com expressões de choque. Câncer? Murmurou Rodrigo. Tem certeza, pai? Absoluta. O doutor Marcelo mostrou todos os exames para ela.
Disse que quanto mais rápido operar, melhor o prognóstico. E quanto custa essa cirurgia? Perguntou Carlos, sempre prático. 15 mil reais. E pelo SUS? 6 meses de fila. Ela não tem 6 meses, filhos. Carlos balançou a cabeça. É muita grana, pai. Eu sei que é. Por isso estou conversando com vocês. Tenho 8 mil na poupança. Preciso de mais 7. Não é favor, é empréstimo. Vou pagar cada centavo de volta, mesmo que seja parcelado por anos. Outro silêncio, mais pesado que o anterior. Rodrigo foi o primeiro a falar. Pai, é uma situação complicada mesmo. Complicada como, filho? Quer dizer, 7 mil reais não é pouca coisa. E dividir por 2, são 3.500 para cada um. Não precisa ser dividido igual. Cada um contribui com o que pode. O importante é conseguirmos o dinheiro. Carlos pigarreou. Pai, olha, eu entendo perfeitamente a situação, mas eu tenho meus compromissos. Estou pagando o financiamento da casa, o carro, escola particular das crianças, plano de saúde da família. Senti meu estômago começar a se contrair. Carlos, filho, é a mãe de vocês. Eu sei que é, pai, mas não posso comprometer meu orçamento familiar. Tenho responsabilidades. Olhei para Rodrigo, que evitava meu olhar. E você, filho? Pai, eu também estou numa situação meio apertada. Acabei de trocar de emprego, ainda estou no período de experiência. Não posso pedir empréstimo agora. Se eu for demitido, não tenho como pagar. Filhos, eu estou falando da mulher que criou vocês. Da mulher que ficava noites acordada quando vocês estavam doentes, que abriu mão dos próprios sonhos para cuidar de vocês. Pai, a gente sabe disso tudo, disse Carlos, com um tom de irritação na voz. Mas a situação agora é diferente. A gente tem nossas próprias famílias, nossos próprios problemas. Que problemas, Carlos? Você ganha 5 vezes mais que eu, tem casa própria, carro do ano. Pai, não é questão de quanto eu ganho. É questão de planejamento financeiro. Eu não posso sair comprometendo meu orçamento assim. Rodrigo balançou a cabeça concordando. É isso aí, pai. A gente precisa pensar no futuro também. Senti uma mistura de raiva e desespero crescendo dentro de mim. Filhos, eu nunca pedi nada para vocês. Trabalhei a vida inteira para dar o melhor que podia. E agora, na única vez que preciso da ajuda de vocês... Pai, com todo respeito, Carlos me interrompeu. Mas isso é problema seu. Vocês são adultos, têm que resolver os problemas de vocês. A gente não pode ficar sustentando eternamente. As palavras de Carlos me atingiram como uma bofetada. Sustentando? Carlos, eu estou pedindo empréstimo, não esmola. É a mesma coisa, pai. Se acontecer alguma coisa com você, quem vai pagar? A gente vai ficar no prejuízo. Se acontecer alguma coisa comigo, repeti incrédulo. Filho, eu tenho 58 anos, não estou morrendo. Tenho pelo menos 10 anos de trabalho pela frente. Rodrigo suspirou. Pai, a questão não é essa. A questão é que a gente tem que pensar na gente também. Não dá para ficar resolvendo os problemas dos outros. Os problemas dos outros? Minha voz saiu mais alta que eu gostaria. Filhos, estamos falando da mãe de vocês. Pai, não precisa se exaltar, disse Carlos. A gente entende a situação, mas não podemos ajudar. É isso. Vocês não podem ou não querem. Os dois se entreolharam. Carlos respondeu. As duas coisas, pai. Não podemos porque não temos dinheiro sobrando. E não queremos porque não é nossa responsabilidade. Levantei da cadeira sentindo como se tivesse recebido um soco no estômago. Está bem, filhos. Vocês deixaram muito claro a posição de vocês. Pai, não fica assim, tentou amenizar Rodrigo. É só que realmente não dá, você entende, né? Entendo perfeitamente, respondi, pegando a carteira para pagar meu café. Entendo que criei 2 filhos egoístas que não movem uma palha para ajudar a própria mãe. Ei, calma aí. Carlos se levantou também. Não somos egoístas, somos realistas. Cada um tem que cuidar da sua vida. É isso mesmo, concordou Rodrigo. Você trabalhou a vida toda. Foi sua escolha. Agora a responsabilidade é sua. Paguei o café e saí da padaria sem olhar para trás.
Ouvi Carlos gritando atrás de mim. Pai, não sai assim. A gente ainda pode conversar. Mas eu não parei. Caminhei até o ponto de ônibus com as palavras dos meus filhos ecoando na minha cabeça. Problema seu, sustentando eternamente, responsabilidade sua. Não é nossa responsabilidade. No ônibus voltando para casa, me segurei para não chorar na frente dos outros passageiros. 32 anos de casamento, 30 anos de trabalho como porteiro, 2 filhos criados com amor, carinho, dedicação. E na hora que mais precisava deles, me trataram como um estranho pedindo esmola na rua. Cheguei em casa e encontrei Helena na cozinha, preparando o jantar como se fosse um dia normal. Ela olhou para mim e não precisou perguntar nada. Minha expressão dizia tudo. Eles disseram não, né? Ela sussurrou. Abracei minha esposa e chorei como não chorava desde criança. Ali naquele abraço senti uma mistura de dor, raiva, decepção e algo que ainda não conseguia identificar. Era como se algo tivesse se quebrado dentro de mim, mas ao mesmo tempo, como se outro algo estivesse nascendo. Que tipo de filhos eu criei, Helena? Não fala assim, amor. Eles são jovens ainda, pensam só neles mesmos. Talvez com o tempo... Helena, você ouviu as palavras que eles usaram. Problema nosso, responsabilidade nossa, como se a gente fosse estranhos. Ela me abraçou mais forte. A gente vai dar um jeito, Mário, sempre deu. Naquela noite, deitado na cama ao lado de Helena, que finalmente conseguira dormir depois de tomar um calmante, fiquei olhando para o teto até o sol nascer. As palavras dos meus filhos não saíam da minha cabeça. Mas aos poucos, a dor foi dando lugar a outra coisa. Uma determinação fria, silenciosa, implacável. Se eles achavam que eu era apenas um porteiro fracassado que não conseguia resolver os próprios problemas, eu ia mostrar do que era capaz. Não para eles, para mim, para Helena, para provar para mim mesmo que ainda tinha muito a oferecer para este mundo. Na manhã seguinte, cheguei no trabalho com uma energia diferente. Seu Antônio, o síndico do prédio, percebeu imediatamente. Bom dia, Mário. Você está com uma cara meio estranha hoje. Aconteceu alguma coisa? Seu Antônio era um homem de 65 anos, aposentado do Banco do Brasil, que assumiu o cargo de síndico por gostar de manter as coisas organizadas. Sempre me tratou com respeito e consideração. Decidi ser direto com ele. Seu Antônio, posso conversar com o senhor reservadamente? Claro, Mário. Vamos até minha sala. Na sala da síndico contei tudo para ele. O diagnóstico da Helena, a urgência da cirurgia, o valor que precisávamos, a negativa dos meus filhos. Seu Antônio me ouviu em silêncio, balançando a cabeça com expressões de solidariedade e indignação. Mário, isso é uma situação muito difícil mesmo. E seus filhos reagiram assim? Não acredito. Pois é, seu Antônio. 30 anos trabalhando honestamente, criando eles com amor, e na hora que preciso... Olha, Mário, você é um funcionário exemplar há 30 anos. Nunca faltou um dia sequer. Nunca deu o menor problema. Vou conversar com os condôminos sobre um adiantamento do seu 13º e das férias. E vou ver se consigo mais alguma coisa. A generosidade daquele homem me emocionou profundamente. Seu Antônio, eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer nada, Mário. É o mínimo que posso fazer. Você merece essa ajuda. Naquele mesmo dia, seu Antônio conversou com alguns condôminos mais influentes do prédio. Dona Mercedes do Cobertura, dona de uma rede de farmácias, se ofereceu para emprestar R$3.000 sem juros. Seu Carlos Eduardo do 1504, médico cardiologista aposentado, ofereceu R$2.000. Outros moradores contribuíram com valores menores. Em 3 dias, tínhamos o dinheiro completo para a cirurgia de Helena. A solidariedade daquelas pessoas, que mal conheciam nossa vida pessoal, me tocou mais profundamente do que posso descrever. Era o oposto completo do que havia recebido dos meus próprios filhos. Helena foi operada numa quinta-feira pela manhã. Cheguei no hospital às 5 da madrugada, mesmo a cirurgia sendo marcada para as 8. Queria estar lá desde cedo, organizando tudo, conversando com os médicos, garantindo que minha esposa recebesse o melhor atendimento possível.
A cirurgia durou 4 horas. Foram as 4 horas mais longas da minha vida. Caminhei pelos corredores do hospital como um animal enjaulado. Bebi litros de café ruim da máquina automática. Conversei com outros familiares que estavam na mesma situação. Foi ali, na sala de espera do hospital, que conheci seu Beto, um senhor de 62 anos que estava acompanhando a esposa numa cirurgia de vesícula. Conversamos bastante durante aquelas horas intermináveis. Você trabalha com o quê, seu Mário? Ele perguntou durante uma das nossas conversas. Sou porteiro há 30 anos. E o senhor? Eu me aposentei no ano passado. Trabalhei 35 anos como mecânico numa oficina. E agora? Está curtindo a aposentadoria? Curtindo nada. Ele riu. Aposentadoria é para quem tem dinheiro. Com a pensão que recebo, mal consigo pagar as contas básicas. Por isso comecei um negócio em casa. Que tipo de negócio? Conserto eletrodomésticos pequenos. Liquidificador, ferro de passar, ventilador, essas coisas. Aprendi durante a vida toda mexendo com mecânica e descobri que dá para ganhar um dinheiro extra. Aquela conversa plantou uma semente na minha cabeça. Seu Beto tinha a mesma idade que eu. Estava na mesma situação financeira, mas havia encontrado uma forma de complementar a renda usando conhecimentos que já tinha. Quando o médico finalmente saiu da sala de cirurgia para me dar a notícia de que tudo havia corrido bem, que o tumor foi removido completamente e que o prognóstico era excelente, senti um alívio tão grande que minhas pernas bambearam. Helena ficou internada por 3 dias. Durante esse período, passei praticamente 24 horas por dia no hospital. Meus filhos apareceram uma vez, rapidamente, para dar uma olhada, como eles disseram. Ficaram meia hora, perguntaram se estava tudo bem, disseram que tinham outros compromissos e foram embora. Mas a ausência deles não me afetou como eu esperava. Na verdade, nem senti falta. Estava completamente focado na recuperação da Helena e nos planos que começavam a se formar na minha cabeça. Durante as longas horas no hospital, conversando com outros familiares, ouvindo histórias de superação, observando a dedicação dos profissionais de saúde, algo havia mudado definitivamente dentro de mim. Não era mais o Mário porteiro, conformado com sua situação, esperando a aposentadoria chegar. Era outro homem, com outros planos, outras ambições. Helena voltou para casa numa segunda-feira. Tirei uma semana de folga para cuidar dela, usando os dias de folga acumulados que eu tinha. Foram 7 dias intensos cuidando da minha esposa, vendo ela se recuperar dia após dia, e principalmente planejando meu futuro. Foi durante essa semana que comecei a lembrar da minha juventude, antes de me casar e assumir responsabilidades. Quando tinha 18, 19 anos, eu mexia com eletrônica. Consertava rádios, televisões pequenas, eletrodomésticos para os vizinhos do bairro onde cresci. Tinha jeito para a coisa. Gostava de entender como os aparelhos funcionavam, de descobrir defeitos e corrigi-los. Abandonei tudo isso quando Carlos nasceu e precisei de um emprego com carteira assinada, salário garantido no final do mês. Mas o conhecimento ainda estava lá guardado em algum canto da minha memória. O mundo havia mudado completamente. Agora eram celulares, smartphones, tablets, notebooks, mas o princípio era o mesmo: eletrônica. E pelo que eu observava no dia a dia, havia uma demanda enorme por pessoas que soubessem consertar esses aparelhos. Durante aquela semana, cuidando da Helena, comecei a pesquisar na internet sobre conserto de celulares. Descobri que havia cursos online, vídeos no YouTube, fóruns de discussão. O conhecimento estava ali, disponível para quem quisesse aprender. Mário, você está muito vidrado nesse computador. Helena comentou numa tarde, quando me viu assistindo a um vídeo sobre troca de display de iPhone pela 10ª vez. É só curiosidade, amor. Estou vendo como funciona esse negócio de eletrônica moderna. Você sempre teve jeito para isso desde jovem. Lembro quando você consertou aquele radinho que ganhei da minha mãe. Era verdade. Nas primeiras semanas de namoro, Helena ganhou um rádio pequeno da mãe dela. O aparelho estava com defeito. Não sintonizava direito as estações. Levei para casa e em 2 horas estava funcionando perfeitamente.
Helena ficou impressionada na época. Por que você não volta a mexer com isso? Ela sugeriu. Ah, Helena, isso era coisa de jovem. Agora, com 58 anos. E daí que você tem 58 anos? Você tem saúde, disposição, inteligência. Por que não pode aprender coisas novas? As palavras da Helena ecoaram na minha cabeça pelos dias seguintes. Por que não podia aprender coisas novas? Porque tinha que aceitar que minha vida estava definida, que não havia mais espaço para mudanças. Quando voltei ao trabalho, uma semana depois, estava decidido. Ia começar a estudar conserto de celulares. Não como hobby, mas com um objetivo claro: criar uma fonte de renda extra. E, quem sabe, no futuro, uma nova profissão. Comecei devagar, assistindo vídeos no YouTube durante as madrugadas, depois que Helena dormia. O material disponível era impressionante. Havia canais especializados em ensinar técnicas de conserto, outros focados em tipos específicos de aparelhos, alguns dedicados a ferramentas e equipamentos. Aprendi sobre os diferentes tipos de display, sobre soldagem de componentes pequenos, sobre as ferramentas específicas necessárias para cada tipo de reparo. Era fascinante descobrir como aqueles aparelhos que pareciam tão complexos funcionavam por dentro. Gastei minhas primeiras economias depois da cirurgia da Helena comprando um kit básico de ferramentas. Chaves pequenas, espátulas plásticas, sugador de solda, ferro de solda específico para eletrônica. Também comprei alguns celulares usados e quebrados para treinar. Aparelhos que custavam muito pouco porque estavam com defeitos graves. Meu porão virou um pequeno laboratório. Organizei uma mesa de trabalho, instalei uma lâmpada de LED para ter boa iluminação, coloquei prateleiras para guardar as ferramentas e peças. Helena achava interessante ver meu entusiasmo com aquela atividade. Você parece um menino com brinquedo novo. Ela brincava quando me via descer para o porão depois do jantar. E era exatamente assim que me sentia. Como um menino descobrindo um mundo novo, cheio de possibilidades e desafios. O primeiro celular que consegui consertar completamente foi um Samsung Galaxy S4, com a tela completamente quebrada que comprei por R$ 40 num ferro velho. Gastei 3 semanas estudando o modelo, assistindo vídeos específicos, entendendo como desmontar e remontar o aparelho. A troca do display foi um processo delicado que exigiu 2 tentativas. Na primeira, acabei danificando o flat cable que conecta a tela à placa-mãe. Tive que comprar uma peça nova e recomeçar todo o processo. Na segunda tentativa, consegui fazer tudo certinho. Quando a tela acendeu e o aparelho funcionou perfeitamente, senti uma alegria que não sentia há anos. Era a satisfação de ter conseguido algo com as próprias mãos, usando o meu próprio conhecimento e habilidade. Mostrei para Helena, orgulhoso como uma criança. Olha só, amor, funcionou. Que maravilha, Mário. Você sempre foi inteligente, só precisava de uma oportunidade para mostrar. Continuei praticando com outros aparelhos quebrados. Cada concerto era uma lição nova, um desafio diferente. Alguns davam certo na primeira tentativa, outros exigiam várias tentativas até conseguir o resultado esperado. Depois de 3 meses praticando em segredo, me sentia confiante o suficiente para começar a aceitar serviços de verdade. Falei para alguns colegas do prédio que estava consertando celulares como um hobby, que se alguém precisasse, Dona Marisa do 301 foi a primeira cliente. Trouxe o celular da filha adolescente, um iPhone 6 com a tela quebrada. Mário, você tem certeza que consegue consertar? É o celular da minha filha, ela vai me matar se estragar de vez. Dona Marisa, se eu não conseguir consertar, a senhora não paga nada. E se eu estragar alguma coisa, eu assumo o prejuízo. O conserto correu bem. Em 2 dias, entreguei o aparelho funcionando perfeitamente. Cobrei apenas o valor da peça mais uma taxa simbólica de mão de obra. Dona Marisa ficou tão satisfeita que comentou com as amigas. Logo apareceram outros clientes. Seu João do 506 trouxe um tablet antigo que não carregava mais. Dona Cláudia do 803 queria consertar um iPhone 5 que havia caído na água. Seu Roberto do 1201 precisava trocar a bateria de um Samsung que desligava sozinho.
Cada cliente satisfeito indicava outros. O boca a boca funcionava melhor que qualquer propaganda. As pessoas ficavam surpresas ao descobrir que o porteiro do prédio sabia consertar celulares e ficavam ainda mais impressionadas com a qualidade do meu trabalho. Nossa, Mário, não sabia que você entendia disso. Era a frase que mais ouvia. Eu só sorria e continuava trabalhando. Não contava para ninguém sobre meus planos maiores. Estava construindo algo em silêncio, sem alarde, provando primeiro para mim mesmo que era capaz. Em 6 meses, já tinha uma clientela pequena, mas fiel. Cerca de 20 pessoas que me procuravam regularmente quando tinham problemas com seus aparelhos. O dinheiro que ganhava não era muito, mas representava uma renda extra significativa para nosso orçamento. Helena estava completamente recuperada da cirurgia. Os exames trimestrais mostravam que não havia sinais de volta do câncer. Ela voltou ao trabalho na escola onde era merendeira, e nossa vida parecia ter voltado ao normal. Mas para mim, nada mais era igual. Meu trabalho como porteiro havia se tornado apenas um meio de manter a renda fixa, enquanto construía algo maior. Durante o expediente, atendia os moradores com a mesma dedicação de sempre, mas minha mente estava focada nos projetos que esperavam por mim em casa. Você mudou, Mário. Helena me disse uma noite quando subi do porão depois de consertar 3 celulares numa tarde. Está mais animado, mais disposto. E era verdade. Eu me sentia outro homem. Cada aparelho que consertava, cada cliente satisfeito, cada real que ganhava com o meu próprio conhecimento e habilidade, me fazia sentir como se estivesse ressuscitando após anos de dormência. Os meus filhos não sabiam de nada. Nos poucos encontros familiares que tivemos durante esse período, eles me tratavam como sempre. O pai porteiro, trabalhador, mas sem grandes perspectivas. Às vezes Carlos fazia comentários sobre como eu deveria estar me sentindo inútil, por estar envelhecendo para o trabalho. Pai, você tem quantos anos mesmo? 58? Poxa, está ficando velho para ficar carregando peso, subindo escada. Ele disse numa dessas reuniões familiares. Eu me sinto bem, Carlos. Tenho saúde e disposição. Mas tem que pensar no futuro. Daqui uns anos vai ter que se aposentar. Aí vai ser difícil com essa aposentadoria mixuruca. Rodrigo sempre concordava com o irmão. É verdade, pai. Você devia ir pensando em se conformar com o que conseguiu até agora. Não dá para ter muitas expectativas nessa idade. Se conformar. Não ter expectativas. Essas palavras me davam ainda mais combustível para continuar meus planos em segredo. Depois de 8 meses consertando celulares como atividade extra, decidi dar o próximo passo. Era hora de profissionalizar o negócio. Procurei uma pequena sala comercial para alugar. Algum lugar que fosse acessível, mas adequado para receber clientes. Encontrei uma sala de 20 metros quadrados numa galeria comercial próxima ao condomínio onde trabalhava. Era um local de movimento razoável, com outras lojas pequenas. Uma lanchonete, um salão de beleza, uma lotérica, uma farmácia. O aluguel custava R$ 800 por mês, um valor que cabia no meu orçamento. Helena, preciso conversar uma coisa importante com você, disse numa noite depois do jantar. Fala, amor. Você está com cara de quem quer contar novidade. Contei meu plano, sobre alugar a sala comercial, montar uma assistência técnica profissional, ter um local adequado para receber clientes. Helena me ouviu em silêncio, com expressões que variavam entre surpresa e preocupação. Mário, você tem certeza disso? R$ 800 de aluguel todo mês. É quase metade do seu salário. Helena, nos últimos 6 meses eu ganhei em média R$ 1.200 por mês consertando celulares. Com um local próprio posso atender mais clientes, fazer trabalhos mais complexos, cobrar preços melhores. E se não der certo, a gente vai ficar no prejuízo. Se não der certo, eu fecho e procuro outro emprego de porteiro. Mas Helena, pela primeira vez em 30 anos, estou fazendo algo que me faz sentir vivo. Preciso tentar. Helena pensou por alguns minutos. Se você acredita, eu acredito também. Vamos tentar.
Aluguei a sala e gastei as próximas 2 semanas organizando tudo. Comprei uma mesa de trabalho profissional, cadeiras para clientes, prateleiras para organizar peças e ferramentas, uma geladeira pequena para deixar bebidas geladas. Mandei fazer uma placa simples. Mário, assistência técnica de celulares e tablets, consertos com garantia. A inauguração foi num sábado de manhã. Nada muito elaborado. Apenas abri as portas e comecei a trabalhar. Helena passou a tarde comigo ajudando a organizar as últimas coisas, conversando com os primeiros curiosos que apareceram. Você não vai fazer propaganda? Ela perguntou. Não precisa, amor. O trabalho bem feito é a melhor propaganda. E estava certo. Nos primeiros dias, apareceram alguns clientes que já me conheciam dos tempos de porteiro. Logo eles começaram a indicar amigos, parentes, colegas de trabalho. Minha rotina ficou mais intensa. Trabalhava como porteiro de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. À noite, das 18 horas às 22 horas. Estava na assistência técnica. Sábados e domingos também dedicava ao negócio próprio. Helena começou a me ajudar nos finais de semana. Cuidava do atendimento ao cliente enquanto eu me concentrava nos consertos mais complexos. Descobrimos que ela tinha jeito para lidar com pessoas. Sabia explicar os problemas técnicos de forma simples. Conseguia tranquilizar clientes nervosos com aparelhos quebrados. Nunca imaginei que fosse gostar tanto de trabalhar com o público. Ela me disse depois de atender uma senhora muito ansiosa, cujo celular havia parado de funcionar na véspera de uma viagem. Você sempre foi boa com pessoas, Helena. Só não tinha a oportunidade de mostrar. A assistência começou pequena, mas cresceu steadily. No terceiro mês já estava atendendo uma média de 40 clientes por mês. No sexto mês eram mais de 70. Minha reputação de fazer trabalho bem feito, com preço justo e garantia, se espalhou pela região. Comecei a receber celulares de pequenas lojas que não tinham técnico próprio. Depois vieram os primeiros contratos com empresas que precisavam manter os aparelhos dos funcionários funcionando. Uma imobiliária com 15 funcionários, um escritório de contabilidade com 12 pessoas, uma loja de roupas com 8 vendedoras. Cada novo contrato representava uma renda mais estável e previsível. Em vez de depender apenas de clientes avulsos, que apareciam aleatoriamente, comecei a ter uma base de faturamento garantido todo mês. Meus conhecimentos continuavam se aprofundando. Fiz cursos online mais avançados. Comprei equipamentos mais sofisticados. Uma estação de solda profissional, microscópio para trabalhar com componentes pequenos, máquina de limpeza ultrassônica. Cada novo equipamento ampliava minha capacidade de fazer consertos mais complexos. Comecei a me especializar em casos que outros técnicos recusavam. Aparelhos que haviam caído na água e ficado submersos por horas. Celulares que haviam sido pisoteados e estavam com a placa-mãe danificada. Tablets que não ligavam mais por problemas elétricos complexos. Seu Mário, o senhor é o último recurso, me disse uma cliente que já havia levado seu iPhone em 3 assistências diferentes. Todo mundo disse que não tem mais conserto. Consegui recuperar o aparelho dela em 2 dias. Era um problema na trilha da placa-mãe que exigia um reparo muito delicado, mas nada impossível para quem tinha paciência e as ferramentas certas. 1 ano e meio depois de abrir a assistência técnica, estava ganhando mais dinheiro com meu negócio próprio do que como porteiro. O faturamento mensal chegava perto de R$ 4.000, enquanto meu salário de porteiro era 2.400. Foi quando tomei a decisão mais corajosa da minha vida: pedir demissão do emprego que tive por 30 anos. A conversa com seu Antônio foi difícil. Ele não queria me deixar sair. Mário, você tem certeza? Você tem estabilidade aqui, carteira assinada, 13º, férias remuneradas. Essa coisa de trabalhar por conta própria é incerta. Seu Antônio, eu agradeço tudo que o senhor fez por mim, especialmente na época da doença da Helena. Mas preciso tentar. Se não der certo, volto a procurar trabalho de porteiro. Mas preciso tentar. E a aposentadoria? Você já tem quantos anos de contribuição? 28 anos. Ainda faltam 2 para completar os 30 mínimos.
Mas vou continuar contribuindo como autônomo. Seu Antônio balançou a cabeça. Você sempre foi diferenciado, Mário. Desde o primeiro dia que começou aqui, eu via que você era especial. Se é isso que quer, eu apoio. No dia que entreguei meu uniforme de porteiro, senti como se estivesse tirando uma armadura velha e pesada que carregava há décadas. Aos 60 anos, eu estava recomeçando completamente minha vida profissional. Helena estava nervosa com minha decisão, mas me apoiava. Se você acredita, eu acredito também. Vamos juntos nessa. Com dedicação integral à assistência técnica, o negócio decolou de forma impressionante. Sem as limitações de horário do outro emprego, podia atender mais clientes, fazer trabalhos mais demorados, visitar empresas para fazer orçamentos. Contratei meu primeiro funcionário 3 meses depois de sair do emprego de porteiro. Júnior, um rapaz de 22 anos que havia feito curso técnico em eletrônica, mas não conseguia emprego na área. Ensinei para ele as especificidades do conserto de celulares e tablets, e logo ele estava trabalhando com autonomia. Seu Mário, o Senhor me deu a primeira oportunidade da minha vida. Ele me disse depois de receber o primeiro salário. Minha mãe está tão orgulhosa. 6 meses depois, contrarei um segundo funcionário. Depois um terceiro. A pequena sala na galeria ficou pequena para tanto movimento. Aluguei um ponto maior, numa rua de movimento intenso, com 2 vitrines e área para estoque. A nova loja ficou linda. Fachada profissional com letreiro luminoso, interior bem organizado com balcão de atendimento, área de espera para clientes, sala técnica separada onde fazíamos os concertos. Parecia uma empresa de verdade, não mais um negócio improvisado. Helena deixou o emprego de merendeira para se dedicar integralmente à administração do nosso negócio. Cuidava da parte financeira, controle de estoque, relacionamento com fornecedores, pagamento de funcionários. Descobriu que tinha um talento natural para a administração que nem suspeitava. Quem diria que eu ia virar empresária aos 55 anos? Ela brincava enquanto organizava as planilhas de controle no computador. 2 anos depois de sair do emprego de porteiro, tínhamos uma das assistências técnicas mais conhecidas da região. 5 funcionários trabalhando em período integral. Uma clientela fiel de mais de 1.000 pessoas. Contratos com 15 empresas de diversos tamanhos. O faturamento mensal estava na casa dos R$ 12.000. Depois de pagar todas as despesas, aluguel, salários, impostos, fornecedores, sobrava um lucro líquido de cerca de R$ 6.000 por mês. Mais do que eu ganhava como porteiro em 3 meses. Nossa vida mudou completamente. Compramos uma casa melhor, num bairro de classe média com 3 quartos, garagem para 2 carros, quintal com área de lazer. Também compramos um carro seminovo, um Honda Civic que Helena havia sonhado a vida inteira em ter. Fizemos nossa primeira viagem de verdade em 32 anos de casados. Fomos para o Nordeste, passamos 10 dias conhecendo as praias da Bahia que só víamos na televisão. Helena ficou encantada com o mar, com os coqueiros, com a cultura local. Mário, quem diria que a gente ia conseguir viajar assim um dia? Ela me disse enquanto caminhávamos pela praia de Morro de São Paulo ao pôr do sol. A vida reserva surpresas para quem não desiste, amor. Mas o melhor de tudo era como eu me sentia. Acordava todos os dias com disposição, com projetos, com planos. Não era mais o porteiro cansado que chegava em casa só para jantar e assistir televisão. Era um empresário, pequeno, mas empresário, com responsabilidades, funcionários, clientes que dependiam do meu trabalho. Durante todo esse período de crescimento, meus filhos não sabiam de nada. Nos raros encontros familiares que aconteciam, aniversários, Natal, Dia dos Pais, eu não comentava sobre meu trabalho. Quando perguntavam o que eu estava fazendo depois de sair do emprego de porteiro, eu respondia apenas que estava mexendo com eletrônica. Eles interpretavam como um hobby de aposentado, uma forma de passar o tempo. Carlos uma vez comentou: "Que bom que você tem um passatempo, pai. Depois de tanto tempo trabalhando, deve ser difícil ficar parado." Se ele soubesse que eu estava trabalhando mais e ganhando melhor do que jamais havia trabalhado na vida. Mas eu mantinha meus planos em segredo. Não por vergonha ou medo,
mas porque queria provar primeiro para mim mesmo que era capaz. Queria ter certeza absoluta do meu sucesso antes de revelar qualquer coisa. O momento da revelação chegou de forma completamente inesperada. Era um sábado à tarde de setembro. Eu estava na loja nova com Helena, organizando o estoque de peças que havia chegado pela manhã, quando ouvi a campainha da porta. Helena foi atender enquanto eu continuei conferindo as peças no estoque. "Boa tarde. Em que posso ajudá-lo?" ouvi Helena dizer. "Boa tarde, eu preciso consertar este celular aqui, é urgente, é do trabalho." A voz me soou familiar. Parei o que estava fazendo e prestei mais atenção à conversa. "Qual é o problema?" perguntou Helena. "Caiu água e não liga mais. Já levei em 2 assistências e disseram que não tem conserto. Mas alguém me falou que vocês são muito bons, que conseguem consertar qualquer coisa." Era Carlos. Meu filho estava ali, na minha loja, pedindo para eu consertar o celular dele, sem saber que era minha empresa. Helena olhou para mim com um sorriso maroto no rosto. Fez um sinal para eu ficar quieto onde estava e continuou o atendimento. "Sim, nós somos especializados em casos difíceis. Meu marido é expert em aparelhos que outros técnicos desistem." "Ótimo. Quanto custa?" "Depende do modelo e do tipo de dano. Deixa eu chamar ele para dar uma olhada." Helena veio até o estoque. "Mário, tem um cliente aí que precisa consertar um celular que molhou. Você pode atender?" Respirei fundo e caminhei até o balcão. Carlos estava de costas mexendo no aparelho. Eu me posicionei atrás do balcão e disse: "Pois não, o senhor precisa de alguma coisa?" Ele se virou e ficou branco. Literalmente branco. Pai? O que você está fazendo aqui?" "Trabalhando, Carlos. Esta é minha assistência técnica." Carlos olhou ao redor, vendo a loja organizada, os funcionários trabalhando nos concertos, Helena no computador controlando os serviços, as prateleiras cheias de peças, os equipamentos profissionais. Demorou alguns segundos para processar a informação. "Sua? Como assim sua?" "Minha e da Helena. Nossa empresa. Há 2 anos. Mas você não era porteiro?" "Era. Pedi demissão há 1 ano e meio para me dedicar a isto." O silêncio foi constrangedor. Carlos continuava olhando ao redor, como se estivesse vendo um fantasma. Helena observava a cena com um sorriso divertido. "Você quer consertar o celular ou não?" perguntei, mantendo o tom profissional. Sim. Preciso muito." Peguei o aparelho dele e examinei. Era um iPhone 8 que realmente havia molhado. Dava para ver as marcas de água no display e os conectores estavam meio corroídos. "É um caso clássico de dano por líquido. Vou precisar desmontar completamente, fazer limpeza ultrassônica dos componentes e testar cada parte individualmente. Deixa aqui que em 3 dias está pronto." "E quanto custa?" R$ 300. Se não conseguir consertar, você não paga nada." Carlos ficou ainda mais surpreso. R$ 300? Não é meio caro? Olhei para meu filho com a mesma expressão que usava para qualquer cliente. "Carlos, é o preço justo pelo trabalho. Esse tipo de conserto exige tempo, técnica e equipamentos especializados. Se quiser mais barato, pode procurar em outro lugar, mas te garanto que aqui sai funcionando perfeitamente." Ele engoliu em seco. "Tá bom, pai. Quer dizer, tá bom." Preencheu a ordem de serviço sem falar mais nada. Deixou o celular e saiu da loja visivelmente confuso. Helena riu depois que ele saiu. "Você viu a cara dele? Parecia que tinha visto um fantasma." É o fantasma do pai fracassado que ele achava que conhecia. 3 dias depois, Carlos voltou. Dessa vez trouxe Rodrigo junto. Os dois entraram na loja olhando tudo com outros olhos, como se estivessem vendo pela primeira vez. "Pai, eu vim buscar meu celular", disse Carlos com a voz meio trêmula. Testei o aparelho na frente dele. Funcionava perfeitamente. Tela clara, som limpo, todos os botões respondendo normalmente. "Pronto, filho. R$ 300. Rodrigo não aguentou a curiosidade. "Pai, como é que você aprendeu tudo isso?" "Estudando, Rodrigo. YouTube, cursos online praticando muito. 2 anos e meio estudando e trabalhando." "Mas por que não contou para a gente?" Olhei para os 2 filhos e decidi ser completamente direto.
Porque na época que mais precisei de vocês, vocês me disseram que meus problemas eram meus problemas. Então, resolvi sozinho. O silêncio voltou, mais pesado que da primeira vez. Carlos pagou os R$ 300 sem questionar o valor. Pai, a gente pode conversar? Disse Rodrigo, com a voz envergonhada. Claro, mas aqui não é lugar. Vou fechar a loja às 6. Se quiserem me esperar... Eles esperaram na lanchonete ao lado. Quando fechei a loja, sentamos numa mesa no fundo. Helena preferiu ir para casa, disse que era uma conversa entre pai e filhos. Pai, a gente nunca soube que o senhor entendia de eletrônica, começou Carlos. Vocês nunca perguntaram o que eu sabia fazer além de trabalhar de porteiro. Mas o senhor podia ter contado. Carlos, Rodrigo, vou ser bem franco com vocês. Quando a mãe de vocês ficou doente e eu pedi ajuda, vocês deixaram muito claro qual era o lugar de vocês nesta família. Me disseram que era problema meu, que não podiam ficar me sustentando eternamente, que cada um tinha que cuidar da sua vida. Rodrigo baixou a cabeça. Pai, a gente se arrependeu depois. A gente errou feio. Erraram mesmo. Mas sabe o que descobri? Que eu não precisava da aprovação nem da ajuda de vocês para ser bem-sucedido. Precisava era acreditar em mim mesmo. Carlos tentou se justificar. Pai, na época a gente estava mesmo com problemas financeiros, contas apertadas. Carlos, problema financeiro todo mundo tem. Mas quando é com família, a gente se vira, se esforça, pede emprestado, vende alguma coisa, faz o que for preciso. Vocês simplesmente não quiseram se incomodar com os problemas dos pais. Pai, a gente foi muito egoísta, admitiu Rodrigo. Só pensamos em nós mesmos. Foram egoístas sim, mas eu agradeço. Se vocês tivessem me ajudado naquela época, provavelmente eu nunca teria descoberto do que sou capaz. Continuaria sendo apenas o porteiro acomodado, esperando a aposentadoria chegar. A conversa se estendeu por 2 horas. Eles pediram desculpas várias vezes, disseram que tinham percebido o erro logo depois, mas não sabiam como abordar o assunto. Queriam uma nova chance de se relacionar comigo e com Helena de forma diferente. Filhos, eu amo vocês. Sempre vou amar, porque são meus filhos. Mas nossa relação vai ser diferente daqui para frente. Aprendi que posso ser feliz e bem-sucedido sem depender da opinião de ninguém. Pai, a gente quer fazer parte da sua vida de novo, disse Carlos. Queremos apoiar o que o senhor está fazendo. Vocês são bem-vindos para fazer parte da minha vida, mas como filhos, não como juízes das minhas escolhas, e com respeito pelo que construí. Hoje, 3 anos depois daquela revelação na loja, minha vida está completamente transformada. A assistência técnica se tornou uma das mais conhecidas da cidade. Tenho 8 funcionários, 2 lojas, contratos com mais de 30 empresas. O faturamento mensal passa dos R$ 20 mil. Helena está completamente curada do câncer. Faz exames de rotina a cada 6 meses, mas os médicos já consideram que ela está fora de risco. Ela se transformou numa administradora competente, cuida de toda a parte financeira e administrativa das lojas, com uma eficiência que me impressiona. Compramos uma casa linda, com piscina, num bairro que antes só dirigíamos por curiosidade. Temos 2 carros, fazemos viagens internacionais uma vez por ano. No ano passado fomos para a Argentina. Este ano estamos planejando conhecer o Chile. Mas mais importante que tudo isso material, me tornei um homem respeitado na comunidade. Quando ando na rua, as pessoas me cumprimentam como seu Mário da assistência técnica. Jovens vêm pedir conselhos sobre como começar no ramo. Outros homens da minha idade me procuram querendo saber como recomeçar depois dos 60. Fui convidado para dar palestras em escolas técnicas sobre empreendedorismo na terceira idade. Participo de um grupo de empresários da região. Virei referência em conserto de aparelhos eletrônicos para toda a cidade. Meus filhos mudaram completamente comigo. Agora me respeitam, me admiram, contam com orgulho para os amigos sobre o pai empresário. Às vezes fico pensando se essa mudança de atitude é sincera ou se tem um pouco de interesse também, mas decidi que não importa. O importante é que nossa convivência melhorou muito.
Carlos me pediu para ser padrinho da segunda filha dele, que nasceu no ano passado. Rodrigo sempre traz a namorada nova para conhecer a loja, para ver onde meu pai trabalha. Os 2 netos mais velhos dizem que querem trabalhar comigo quando crescerem, mas nunca mais pedi ajuda para nada. E nunca mais vou precisar. Na verdade, agora são eles que às vezes pedem ajuda para mim. Semana passada, Carlos me procurou. A concessionária onde trabalha está passando por dificuldades. Muitos funcionários estão sendo demitidos. Ele está preocupado com a possibilidade de ficar desempregado. Pai, se der problema no meu emprego, o senhor poderia me dar uma força? Claro, Carlos. Se precisar de trabalho, tem vaga na minha empresa. Pode começar como atendente, aprendendo o negócio do zero. Salário inicial de R$ 2.000. Se mostrar competência e dedicação, pode crescer dentro da empresa. Ele ficou meio desconcertado. Não, pai. Eu quis dizer uma ajuda financeira temporária, só até eu me recolocar no mercado. Filho, não existe ajuda financeira temporária. Existe trabalho. Se quiser trabalhar, tem vaga garantida. Se quiser dinheiro sem trabalhar, procure outro lugar. Pode parecer duro, mas é assim que funciona na vida real. Ninguém me deu nada de graça quando eu precisei. Tive que estudar, trabalhar, me esforçar para conseguir tudo que tenho hoje. E sabe de uma coisa? Não guardo rancor dos meus filhos. Na verdade, os agradeço. A negativa deles foi o empurrão que eu precisava para descobrir que ainda havia muito combustível no tanque. Que aos 58 anos eu não estava acabado, estava apenas começando uma nova fase. A humilhação que sofri naquela padaria foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos anos. Me despertou, me fez reagir, me fez descobrir potenciais que nem eu sabia que tinha. Hoje, aos 63 anos, acordo todos os dias com disposição. Tenho projetos para os próximos 10 anos. Quero expandir o negócio, abrir uma terceira loja, talvez começar a dar cursos para formar outros técnicos. Helena e eu planejamos viajar pelo mundo quando eu me aposentar de verdade, lá pelos 70. A lição que aprendi e que quero compartilhar com todos é simples. Nunca é tarde para recomeçar. Não importa a idade. Não importa quantos anos você trabalhou na mesma coisa. Não importa o que os outros pensam sobre você. Se você tem saúde, determinação e disposição para aprender, pode transformar sua vida completamente. Eu sou a prova viva disso. Quando as pessoas me perguntam qual é o segredo do meu sucesso, eu respondo: não existe segredo. Existe trabalho, estudo, persistência e principalmente coragem para sair da zona de conforto. Para todos vocês que estão me ouvindo e se identificaram com minha história, não esperem que alguém venha resolver seus problemas. Não esperem que filhos, irmãos, amigos venham salvá-los das dificuldades. Salvem-se vocês mesmos. Descubram do que são capazes. Estudem, trabalhem, se esforcem. A satisfação de conseguir algo com as próprias mãos não tem preço. Eu descobri isso aos 58 anos. Vocês podem descobrir em qualquer idade. O importante é começar. A vida realmente começa quando decidimos que não vamos mais aceitar as limitações que os outros ou nós mesmos colocamos. Quando decidimos que merecemos mais e que vamos trabalhar para conseguir. E se vocês gostaram da minha história de superação, deixem o gostei aí embaixo, se inscrevam no canal para mais histórias inspiradoras como esta e compartilhem com aquelas pessoas que precisam ouvir que nunca é tarde para recomeçar. Sua inscrição e seu compartilhamento ajudam outras pessoas a descobrirem que elas também são capazes de muito mais do que imaginam. Até a próxima!